Savete, eu sou a Aline Vieira Malanovic, vou apresentar meu artigo Roteiro Turístico Temático de Direito Romano. Foi publicado na revista Podium. O objetivo do estudo é propor um roteiro turístico temático de direito romano, pensado como complemento do ensino de direito romano em uma viagem de estudos. A metodologia é pesquisa bibliográfica, produtos culturais, turísticos, o próprio direito romano, os atrativos da época romana, e então uma associação dos atrativos e os temas em um roteiro. E uma avaliação temática, didática e comercial, uma avaliação da sua viabilidade. Entre os principais resultados, o roteiro inclui locais em que o direito romano foi aplicado, se desenvolveu, como Roma, Pompeia, Ostia, Verona, cidades da Gália, que é a atual França, né? Éfeso, Pérgamo, Istambul, lá na Turquia. Entre as contribuições, a proposta de realização desse roteiro temático de direito romano junto aos atrativos pesquisados, eu acredito que apresenta amplo potencial de exploração como produto turístico cultural, especialmente para os estudos de direito, oferecendo o expressivo benefício da experiência vivencial memorável in loco. Como introdução, então como motivação, né, o estudo do direito romano evoca uma época, uma localização específicas. E hoje em dia, continuam preservadas várias construções datadas da época do Império Romano, da Roma Antiga em geral. Lugares que foram antigas províncias, como na Turquia, na Gália, né, na França. Esses atrativos, da mesma forma que os sítios arqueológicos, despertam o interesse de pesquisadores, de turistas, de todo o trade turístico, né, da área de negócio de turismo. O patrimônio cultural é uma das bases da atividade turística e, por isso, o interesse desta pesquisa em propor um roteiro turístico temático de direito romano para complementação de estudos do curso de direito romano em uma viagem de estudos. Também fiz uma validação preliminar desse roteiro quanto aos aspectos temáticos, didático e comercial. Fiz uma fundamentação conceitual para este trabalho, mais voltada para a área de turismo. Então, vou só mencionar os principais conceitos, que é o conceito de roteiro turístico, também os roteiros turísticos temáticos, o conceito de patrimônio cultural, que faz parte do turismo, o conceito de interpretação, que, diferente do direito, tem um outro significado na área de turismo. Então, a interpretação que se fala é a explicação do contexto de um determinado atrativo dentro do contexto cultural dele, num passeio, né, num tour. Eu destaco aqui também na parte de referências iniciais a importância do estudo do direito romano e trago algumas referências que a gente conhece aqui, tanto de fontes, como Gaius, o Digesto, alguns trabalhos de pesquisa, como Nakata, que destaca o uso do próprio Gaius para o ensino, o próprio livro-texto de Moreira Alves, e vários outros que a gente conhece. Um destaque aqui de uma obra da prof. Débora, um destaque aqui também na parte de revisão bibliográfica sobre as áreas do direito romano que podem ser visitadas de certa maneira neste roteiro. Uma última parte de pesquisa bibliográfica tem a ver com os próprios atrativos da época romana. Então, uma listinha aqui breve, buscada em sites de turismo mesmo. Prédios da época romana bem preservados, construções republicanas romanas, coisas assim. Mas o método da pesquisa, bem organizadinho, eu coloco nesta imagem aqui, as etapas. Uma primeira etapa de coleta de dados, que é essa pesquisa bibliográfica, tanto sobre artigos que falam sobre roteiros turísticos, de turismo cultural, tanto como o direito romano em si, no plano de ensino do curso, nas nossas fontes, nos nossos manuais. Essa parte dos atrativos turísticos, tanto da época do Império Romano, mas nas localidades da Itália, da França e da Turquia. Essa pesquisa, esses guias turísticos de jornal, desses revistinhas, aí o método é revirar cada um deles e procurar os atrativos da época romana e marcar com esses adesivos simplesinhos coloridos aqui. É uma pesquisa trabalhosa, mas foi extremamente instigante.
A segunda etapa da pesquisa, então, foi a análise de dados, que é essa associação dos temas de direito romano aos atrativos que encontrei nesses guias turísticos. Então, os locais de aplicação do direito romano na época, a menção dos locais nos livros de direito romano, especialmente Alves e o Gaius e Justiniano, as institutas, o agrupamento dos locais por temas e por proximidade, pensando já num roteiro, né, a elaboração do roteiro, mapeamento do trajeto, e a descrição do tema, foco e a parte teórica de cada visita. Daí já mais avançado eu fiz só um pequeno esboço. Uma última parte seria uma validação, importante ter o rigor da pesquisa, né? Validação, as questões propostas para um grupo de respondentes. Sobre o apelo temático da proposta de roteiro, sobre a adequação didática, perguntando para professores, e a viabilidade comercial, perguntando para agências de turismo. Alguns ajustes depois das respostas desse povo, e então ficou feito o roteiro em si. Depois, modificações foram feitas só a pedido da revista, que caprichar mais na parte teórica sobre a área de turismo e tal, e foram essas modificações do roteirinho. Aqui um breve spoiler. Reparem que organizei esses atrativos de acordo com o plano de ensino da disciplina da Prof. Débora, que tem os temas da disciplina aqui na esquerda e os atrativos que eu destaquei que poderiam ser lugares relacionados àqueles assuntos, coloquei aqui na coluna da direita. Uns mapas de itinerários, vejam só. Temos trajetos tanto na Itália, quanto na França, quanto lá na Turquia. Então, em diversas localidades, Roma, Nápoles, Pompeia, Ostia Antiga, Verona, e várias cidadezinhas na França, várias mesmo, incluindo o Parque do Asterix. E lá na Turquia, no Império Romano do Oriente, né? Istambul, Éfeso, que é a cidade romana, greco-romana mais bem preservada da Turquia, talvez do mundo. Pérgamo, ou Bérgama, como eles chamam. Istambul, Constantinopla, né? O roteiro ficou com 4 partes. Uma parte inicial, que é em Roma, com um roteirinho assim, um trajeto de 3 dias em Roma, passando no Fórum Romano, em lugares como Cárcere e Mamertino, se pode falar sobre delitos, o Templo de Vesta, onde se pode falar sobre a família. O segundo dia em Roma também visita a Piazza Colonna, os museus capitolinos, esse Arapaques, o Altar da Paz. Também se pode falar sobre o direito das famílias, sobre as coisas públicas, as coisas privadas, sobre inúmeros assuntos, direito sucessório, por exemplo, nesses túmulos, atrativos, lugares que têm a ver, ou que evocam algum tema do direito romano que pode ser tema de assunto de uma mini aula, digamos, uma visita e uma interpretação do atrativo relacionando com um tema de direito romano. Essa é a proposta de todo o roteiro aqui. Terceiro dia em Roma, pontes, muralhas, portas, templos, coisas públicas, coisas sagradas. Então, exemplinhos aqui, a Ponte Roto, os templos de Portunus e Hércules, termas de Caracalla, a Via Ápia, Vila Giulia. Uma segunda etapa do roteiro tem a visita às províncias de Roma, no sul de Roma e no norte de Roma. Então, alguns trajetos sugeridos em Pompeia, em Ostia Antiga e em Verona. Aqui, imagenzinhas do Google Maps facilitam a identificação dos locais de visita. Né? Exemplo de visita em Nápoles seria, claro, o Museu Arqueológico, onde estão guardados elementos, objetos obtidos lá em Pompeia e Herculano, da época romana, resgatados das escavações nessas cidades. Né?
Na própria Pompeia, que é aberta à visitação, bom, temos a cidade inteira, né, disponível para visita, assim como Herculano. As muralhas podem nos evocar o status civitatis, os direitos de cidadãos, a divisão entre o que é a cidade e o que é fora da cidade. Também temos outros locais, como os santuários dos lares, são coisas religiosas. Podemos sempre falar sobre o direito sucessório nesses lugares que tratam de família e de sepultamentos, tal. As praças, as termas. Outra visita seria no próximo dia, Ostia Antiga, uma cidade que ficou grande, que era o principal acesso de Roma ao mar, um porto mercante. Então, muitos assuntos do direito das obrigações e atualmente direito comercial, o porto de marinha mercante nos evoca muitos temas e institutos, como até mesmo a forma de aquisição de cidadania, aquela do transporte de grãos, que o sujeito se passasse muitos anos transportando grãos para a cidade, poderia depois requerer a cidadania humana. Obrigações, contratos, mancipatio, as coisas em comércio, aquisição de domínio, todos esses temas de obrigações e direitos reais, a gente poderia ter aulinhas de interpretação nessa cidade de Ostia Antiga. Verona é outro lugar que evoca muitos institutos do direito romano, né? Tem lá suas muralhas, suas portas, guarita. Essa guarita do Bardo também me lembra formas de aquisição da cidadania, atuando como vigia noturno, guarda noturno, né? A grande arena de Verona, que é, se não me engano, a terceira maior da Itália, ainda em pé, né? É um lugar que poderia ser feita a drogatio. A Piazza Erbe é uma praça que até hoje é usada para comércio, para feira de hortifruti e alguns souvenirs para turistas, coisas. Também muito do comércio da época pode ser evocado. Essa cidade Verona seria a última da segunda parte do roteiro, da parte das províncias da própria Itália ainda. E aí a gente passaria a viagem para a Gália. Vamos para a terceira etapa, a província da Gália Romana. Um mapinha aqui do trajeto, mas meia dúzia de cidades. Não sei nem pronunciar direitinho aqui, mas alguém me ajuda. Eze, Nîmes, Vienne, Aix-les-Bains, Autun, Alès-Saint-Reine e Paris. E o Parc Terry é numa cidade chama Lely. Nessa cidade Eze tem a tumba do Augusto, essa imagem da esquerda ali embaixo. Também todas as tumbas, né, e monumentos funerários podem evocar essas aulinhas sobre direito sucessório e os testamentos, todos esses institutos relacionados às sucessões. Na cidade de Nîmes, também temos algumas restos sagradas, restos santas, construções da época romana que ainda estão lá de pé, podem ser apreciadas e são lindas, né? No próximo dia, na Gália, essas cidades que têm templos, especialmente templos, seriam um dia dedicado às coisas sagradas, para estudo da classificação dos bens. Seria muito lindo ver esses templos, visitar em várias cidades. E uma sugestão de atividade no roteiro é assistir a alguns filmes para preparar para o próximo dia. No próximo dia, uma das cidades é a cidade do, como é que pronuncia? Vercingetorix, sei lá. Que é o Gaules Irredutível, aquele, né?
tem estátua gigante dele. E na outra cidade temos museus arqueológicos com bens privados e tal, tomados durante a conquista da Gália pelo Júlio César. E podemos, então, nesses lugares, junto dessa estátua, desse museu, ter aulinhas sobre essa condição de estrangeiro, sobre o status civitas, status libertatis e muitos outros aspectos do direito romano. Paris, um lugar imperdível seria o próprio Museu do Louvre, onde a gente pode ver obras, esculturas, pinturas, obras das artes plásticas, né? Especialmente o Rapto das Sabinas, eu diria, algumas esculturas de imperadores, Adriano, bom, o Alexandre da Macedônia, da Grécia, a própria Cleópatra, e itens como, bom, lá no Louvre tem o próprio Código de Hammurabi, seria palco ali, ou um lugar para a gente fazer uma breve aulinha sobre a história do direito, desde lá, da Babilônia, passando pela explosão no direito romano, né? Seria muito legal. Em Paris também existe a Cripta de Lutécia, chamam Lutecium, era o nome da Paris, né, da época romana. É um lugar preservado e visitável também. Seria um passeio muito legal. E a etapa do roteiro da Gália não poderia terminar em outro lugar, senão o Parque do Asterix. Pois é tipo um parque de diversões, não chega a ser uma Disneyland, né? Mas que tem a aldeiazinha e personagens lá que a gente pode brincar e se divertir aprendendo sobre a Gália romana. A última parte do roteiro, então, a gente voa para o Império Romano do Oriente, vai para Constantinopla, atualmente conhecida como Istambul. Nas cidades de Éfeso e Pérgamo, nós podemos enxergar muitos prédios preservados. Em Éfeso tem a famosa Biblioteca de Celso. Bom, Éfeso é a cidade greco-romana considerada a mais bem preservada e tem os atrativos, enfim, preservados, né? A gente pode caminhar pelas vias, elas estão até hoje com calçamento inteiro, muitas lojinhas e portas, portais, arcos, um teatro romano gigante, um anfiteatro também, templos. É lindo, lindo, nossa. Pérgamo também tem muitas dessas construções ainda em pé. Éfeso é mais preservada, mas Pérgamo também tem templos, especialmente. E pode ser uma visita muito legal para esse 13º dia. Nessas duas cidades, Éfeso e Pérgamo, os projetos sugeridos são esses das imagens. São praticamente sítios arqueológicos específicos ali, e tem uma visita guiada mais ou menos direcionada. Então, em Éfeso é uma via de ida e volta, assim. Em Pérgamo é um circuito, a gente passa em volta do sítio arqueológico. Isso é bem legal. Em Istambul, uma sugestão ali, não sei se dá para ver na imagem, os atrativos eles são concentrados ali no chifre, né, que eles chamam, mas lá adiante tem a torre da muralha, que também é um lugar bem interessante. Para Istambul, a sugestão é a visita às muralhas, ao Fórum do Teodósio, onde se pode comprar um imóvel, fazer alguma encenação com... Vocês imaginem o juiz, a balança, a varinha, as testemunhas, e fazer uma cerimônia de banquete. Tem a coluna de Constantino, que é da época lá de um dos Constantinos, as cisternas das 1001 colunas, deve ter umas 300 e poucas colunas, 1000. Palácio Bucoleone também é um exemplo de festa pública que é da época romana. A Águia Sofia, naturalmente,
imperdível da época do Justino também, levou um tempo para ser construída, né? E a sugestão de roteiro aqui turístico é encerrar o roteiro do passeio no Grand Bazar dos árabes turcos, indicando assim o fim do Império Romano e então a ocupação turca e seu comércio, né? Na finalização do trabalho aqui tem uma discussão dos resultados. Eu trouxe de volta a imagenzinha do método, das etapas de pesquisa, para dizer assim, essa versão, uma versão preliminar do roteiro, acabou ficando permanente, né? Preliminar ficou a definitiva, que foi para o artigo publicado. Ela foi enviada para um grupo de turistas, de professoras, de agentes de viagem. Elas validaram a proposta e alguns dos respondentes fizeram sugestões. Então, essas sugestões, como, por exemplo, uma turista que é de mais idade, ela falou, quem sabe esse roteiro não fique com tantos atrativos, porque se uma pessoa de terceira idade vai participar, talvez fique cansado de visitar tantas coisas no mesmo dia. Sugestões assim, sabe? Então foi bem interessante, eu anotei nessa parte de discussão de resultados. Com as conclusões, rapidinho aqui, esse trabalho alcançou o objetivo de propor um roteiro turístico temático de direito romano para o estudo do curso de direito romano, uma viagem de estudos. Também alcançou aquele objetivo adicional, que era a validação preliminar do roteiro, em relação ao apelo temático, a adequação didática e a viabilidade comercial. Esse apelo temático, não sei se ficou claro, apelo temático eu perguntei para turistas, para 9 turistas. A adequação didática eu perguntei para 2 professoras. A viabilidade comercial eu perguntei para 3 agentes de viagens internacionais. Foram os poucos respondentes da pesquisa. Um resumo dos resultados mostra mais de 100 atrativos datados do período da Roma Antiga que podem ser visitados. A maioria na cidade de Roma, e outros na Itália também, alguns na França, outros na Turquia. O roteiro visita 16 cidades em 15 dias. Todas essas cidades apresentam atrativos lindos, né? Correspondem a locais em que o direito romano foi aplicado e se desenvolveu dia após dia. Em áreas, aqui até cito em lista, né, áreas como o direito civil, a cidadania, a liberdade, o direito de família, parentesco, adoção, casamento, direito das obrigações, contratos, delitos, comércio, os processos das ações, o direito das coisas, classificação dos bens, o direito das sucessões e as próprias fontes do direito. As referências que eu usei aqui. Gracias, que viado. Parabéns, Aline. De novo, incrível, né? A tua principal característica, a tua originalidade, assim. De novo, eu não sou um grande expert em direito romano, mas é muito provável que tu seja a única pessoa no Brasil que pesquise isso, né? Pelo menos seriamente, com certeza, tu é ela. E tal, uma das poucas do mundo, né? Se eu pegar assim também. Então, eu te parabenizo por essa iniciativa própria, né? Assim, enquanto eu incluso, né? Geralmente a gente vai mais para dogmática do direito romano, texto ali, latim, tudo, exegese, tu tá pegando essa prática, essa tua preocupação em reviver o direito romano no sentido, assim, de passar ele de um jeito mais palatável para as próximas gerações, é muito importante. E teu roteiro tá muito bom também, assim, acho que é algo que eu faria, assim, quando eu tiver dinheiro, se eu tiver dinheiro algum dia. E, claro, né, para algum futuramente, quando for expandir ele, também cabe outros países, né, como a Alemanha. A Alemanha tem muito parte romana, né, ali Coblença, Mainz, Colônia, Trier, né, Trier já foi capital do Império Romano, então ela tem umas partes totalmente assim dessa época. E na Península Ibérica também, né, ali na Espanha e Portugal tem Évora, né, que se o Vitor tivesse aqui, com certeza já deve ter ido lá.
tem toda essa questão da cultura romana. Talvez fosse interessante também tu ressaltar algumas coisas que aconteceram ali em cada local, por exemplo, algumas coisas importantes, né? Sei lá, tipo Verona, que foi onde reencontraram os escritos de Gaio, tipo, quando estivesse em Istambul, tu explicasse um pouco mais sobre o Corpus Juris Civilis. Claro, sem entrar em toda naquela questão técnica, né? Mas foi aqui desenvolvido, tudo. Nesse sentido, ficou muito bom mesmo. Sem dizer que é enorme, né? Se eu pegar, que eu estava pensando, a maioria dos juristas romanos, os grandes pelo menos, nem eram de Roma, né? Eram principalmente do Líbano, às vezes ali do norte da África, e depois ali da Turquia. Em Beirute, acho que, salvo engano, né, tem tipo uns resquícios lá de onde foi a escola de direito de Beirute, de onde o Tribuniano, muita gente importante estudou. Mas, enfim, é isso. Parabéns pela tua iniciativa, espero que tu continue. Meu sonho é ver ainda no futuro, digamos, um documentário teu, assim, bem interativo sobre o direito romano, assim, digamos, simulando, assim, um processo, uma emancipácio, ou simplesmente os destinos turísticos, né? Vai de ti, o que tu espera. Parabéns. Uhum. Parabéns, Aline. Repito as palavras do Bruno sobre a originalidade da pesquisa. Nem diria se algum dia for visitar Roma, porque algum dia eu tenho que visitar Roma, eu vou revisitar esse seu trabalho aí para aplicar as sugestões do roteiro de direito romano. Talvez encenar uma emancipácio se eu encontrar outras 5 pessoas malucas, uma balança e uns lingotes de cobre. Eu não cheguei a reparar se você mencionou ou se estava no slide, se o item responsabilidade civil estava dentro do roteiro. Uma sugestão, porque mencionou em dado momento o Monte Capitolino, e a primeira coisa que eu lembro quando falo em Monte Capitolino é o famoso caso da aplicação da Lei Aquília, da rampa no Monte Capitolino, que está se não me falha a memória, em 9254-2. É um dos casos mais clássicos, um parágrafo grande, mais clássico de aplicação da Lei Aquília, que tem 2 carroças subindo o monte, e 2 escravos estão ajudando a empurrar a primeira carroça, porque está muito pesada, mas tem uma mula carregando também. A carroça começa a quebrar, voltar para trás, os escravos fogem, ela cai na segunda e a segunda cai numa criança escrava. No caso, a criança tem que ser escrava, porque senão não se aplica a lei Aquília. E aí tem um monte de discussão. Esse caso pode parecer singelo, mas tem muita coisa para discutir. E, enfim, é um monte capitolino, né? Uma sugestão que eu deixo. Sim. Valeu. Aline, se me permite falar, é engraçado que sempre vem a calhar a minha presença sempre na sua apresentação, porque geralmente esse horário está batendo muito com o horário de uma disciplina do mestrado, e o professor, quando não dá aula, é a sua apresentação. Aí eu estava comentando com o André antes de começar, eu falo assim, nossa, todas as vezes que a Aline fala é um tema legal, eu fico super interessado para ouvir. E aí, quando eu vi que era algum tema de turismo e história do direito, eu falei, meu Deus, que maravilhoso. Eu tive a oportunidade de ir em Roma, mas foi bem rapidamente, a gente viu faz aquele passeio tradicional e tal. E semana passada teve aqui em Portugal, na cidade de Braga, um festival romano muito famoso. Eles fazem, se não me engano, uma semana ou 15 dias de festival, e eles chamam pessoas da própria cidade para se vestirem como romanos, e fazem, incentivam o turismo. E eu não consegui ir, mas eu só soube quando estava terminando o festival. Mas, enfim, é porque realmente Portugal é muito rico. Eu não sabia disso. Eu sabia que tinha, óbvio, resquícios romanos, mas não sabia que era tanto. E, tipo, tem cidades pequenas aqui, entre Lisboa e Porto, que, além de ter toda essa temática medieval, tem muitas coisas da época romana.
E aí você vai aqui no Museu Arqueológico de Lisboa, Museu Nacional de Arqueologia, tem uma seção só de artefatos romanos encontrados em Lisboa e em Porto. Então, assim, é uma coisa muito interessante. E realmente, se a gente for botar no papel viagens com esse tema, não vai ter nem dinheiro que cubra, nem tempo que cubra de exposição também. Mas eu acho que é uma ideia super interessante. E se você pudesse me passar esse artigo, eu vou basear nas próximas viagens, possivelmente, esse artigo. Mais uma vez, obrigado por prestigiar com essa inovação. Realmente a gente precisa disso, né? Assim, meus amigos de filosofia, por exemplo, quando eles vão para a Alemanha, tipo assim, parece um tour, aqui nasceu Nietzsche, aqui nasceu Heidegger, não sei o quê, aí aconteceu tal coisa aqui, e meio que isso tem para praticamente todas as áreas do conhecimento, né? Na Europa, mas também em outros lugares. Só muda que eles têm algo mais organizado, assim, o direito romano realmente estava precisando dessa sistematização, um tour, né? Uma sequência de lugares. Mas, parabéns. Eu vou tentar fazer isso, começar pela Alemanha, né? Que eu estou indo para lá, porque nos lugares espertos ali, pegar aqueles descontos, né? Mas quem sabe um dia, né? Com certeza quero ir para a Turquia, para Istambul. Bem, isso que eu apresentei é apenas um artiguinho de pesquisa, né? A parte de colocar em prática de verdade é uma trabalho sem tamanho, mas que a Prof. Débora está se envolvendo, e a coordenação lá da faculdade e a agência. Então, tenho esperança que vai sair do papel. Já fazem parte de um segundo projeto, eu diria. Separando aqui a pesquisinha, né? Que é uma coisa simples, que é só bibliográfica ali. E toda essa mão de obra de colocar em prática está sendo a muitas mãos, é uma coisa muito linda.